Vocês já me viram muito falar aqui sobre mindset, né? Mas como instalar esse mindset na cabeça de crianças? Será que é possível? É fácil? Como que a gente pode fazer isso? E é isso que eu quero desenvolver aqui até o final. Então fica aqui comigo. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Diego Belo, sou empreendedor, fundador da rede de escolas de inglês Old Castle, também sou mentor e palestrante. Outro dia eu gravei um vídeo que falava assim, mindset, o ingrediente das pessoas de sucesso, né? Então, existe um mindset fixo de crescimento, basicamente isso. Eu vou só recapitular. O fixo são aquelas pessoas que acham que não pode mudar, ou elas têm ou elas não têm inteligência ou talento. Então, se elas não têm talento, elas nem vão tentar algo novo, porque elas sabem que não vão mudar. E muitas vezes, se elas acreditam ser inteligentes e terem talentos, né? Talvez elas não se coloquem à prova porque elas acham que elas já são boas o suficientes, elas não querem testar a sua capacidade. Diferentemente das pessoas que têm aquela mentalidade de crescimento, elas sabem que a cada vez que elas vão em busca de um novo desafio, elas aceitam um novo desafio, elas crescem um pouquinho mais. E é isso que a gente tenta fazer, sair do mindset fixo para um mindset de crescimento, porque a gente sabe que as pessoas se desenvolvem muito mais. Os grandes líderes, as pessoas que alcançam patamares muito altos, elas têm a mentalidade de crescimento em comum. Tá? E como que a gente vai abordar isso nas crianças? E é muito legal, né? A gente sabe que a personalidade, por exemplo, é formada de 1 aos 7 anos numa criança. E esses primeiros anos são muito importantes para que nessa personalidade ela já consiga seguir depois disso sozinha, né? Porque toda a sua modelagem já foi feita. E do mindset ele não fica muito fora disso não. Quando ele tem um exemplo em casa, por exemplo, dos pais, quem está criando, quem sempre fica com as crianças que tem uma mentalidade de crescimento, eles conseguem passar isso para a criança com mais facilidade. Então eu vou trazer algum exemplo aqui para a gente entender melhor isso aí. Por exemplo, nós dizemos para desenvolver, né, essa mentalidade, tanto nas crianças quanto nas empresas, sempre voltada para crescimento. E agora, o que é uma mentalidade fixa? Então, vamos dizer que o teu filho, tua filha, veio e tirou 10 numa prova. E aí você vai elogiar ele ou ela pela sua nota. Normalmente, as pessoas de mentalidade fixa, o que eles vão fazer? Eles vão elogiar a inteligência ou o talento da criança. Então, eles vão dizer: parabéns, você é muito inteligente, eu não esperava menos do que você. E quando a gente fala isso e a gente acha até que está tudo certo, né? A curto prazo é maravilhoso, mas a longo prazo pode criar um problema e tanto, né? Porque quando você começa a elogiar tanto a pessoa pelo seu talento, a sua inteligência, talvez lá na frente, como eu disse, ela não vá querer lidar com certos desafios, porque ela já sabe que ela é boa o suficiente, ou ela não vai querer se colocar à prova. Pior de tudo, quando ela tiver alguma decepção, uma frustração, talvez aquela nota caia lá na frente, ela vai se cobrar tanto e ela vai até começar a se questionar se ela realmente é inteligente ou não, se as pessoas vão deixar de gostar delas porque elas são menos inteligentes a partir de agora, e uma série de problemas que a gente sabe que na cabeça das crianças e de qualquer ser humano pode acontecer. Agora, qual que seria o cenário ideal? A gente valorizar o esforço da pessoa. Então vamos dizer que teu filho chega aqui com uma nota 10 e você vai elogiar. Então você fala: parabéns pelo seu esforço. Eu vi o quanto você estudou e a tua nota te mostra isso. Então quando a gente faz isso, a gente está mostrando para a criança que se ela se esforçar, ela sempre vai ter um resultado melhor. E você fazendo isso com tudo na vida, ela vai desenvolver uma mentalidade diferente. Mas vamos trazer um cenário oposto agora. Vamos dizer que ela veio com uma nota muito baixa. E talvez os pais de mentalidade fixa, eles podem trazer várias justificativas, por exemplo, ah, você é burra, por que você não consegue? Ou ele pode trazer assim, não, isso aí está errado, essa prova não prova nada, alguém deve ter te avaliado errado, porque você é muito inteligente. Então você tem dois cenários aí que você não está ajudando em nada, pelo contrário, você está atrapalhando a criança. Você poderia usar uma abordagem diferente que muitas vezes as pessoas tendem a não usar. Seria no sentido: você estudou suficientemente para essa prova? E se a criança disser que sim, você falou: olha, talvez você não tenha estudado tanto assim, mas
Tem um porém. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, a gente está falando de uma prova, né? Mas a gente poderia estar falando de uma competição, por exemplo, em algum esporte. Então a gente pode falar, olha, tá tudo bem se você quiser fazer isso simplesmente por esporte, por lazer, por diversão. Agora, se você quiser ser realmente um profissional, você vai precisar se dedicar mais, treinar mais, estudar mais para que você tenha mais resultados. Isso não é colocar a criança para baixo. Você pode até dizer, eu sei que você é uma pessoa que se esforça bastante, mas talvez você não tenha se esforçado suficientemente, né, para isso. Ou muitas vezes você pode pegar, por exemplo, uma pessoa que foi muito bem ou sempre vai muito bem e você precisa continuar elogiando e você pode dizer, olha, você está indo muito bem, você se esforça muito para isso e é muito legal. Eu adoraria te ver num desafio mais difícil, onde você tivesse que se esforçar um pouco mais além daquilo que você já faz de natureza para se desenvolver e aprender um pouco mais. Você entende como você está mostrando para a pessoa que o esforço dela é o que é mais importante, não a inteligência e o talento. Porque se você acha que a inteligência e o talento são os mais importantes, talvez você tenha uma mentalidade fixa e aí você vai passar a mesma coisa para os seus filhos. Porque quando você acha que você tem inteligência ou talento, você está pensando em alguma coisa que seja nata, é como se fosse um dom. Você nasceu com ela e não pode ser diferente, né? Isso é uma mentalidade fixa. Então a gente pode usar, por exemplo, dentro do trabalho, não só com as crianças, mas quando a gente vai dar um feedback para alguém positivo, né, ou negativo, sempre em cima dos esforços e nunca da inteligência e do talento. Tem grandes empresas que os líderes são de mindset fixo e eles procuram sempre contratar pessoas de inteligência, de talento, que estudarem boas faculdades. O que acontece é que a curto prazo isso pode solucionar o problema, a longo prazo pode criar um problemão, porque talvez a inteligência e o talento estejam cada vez mais sumindo e você não entende o que está acontecendo, mas porque as próprias pessoas lá dentro elas acreditam que elas são tão boas que elas nem precisam se esforçar tanto, porque elas já são inteligentes e já possuem esse talento. E elas vão ficando para trás e é onde você vê empresas onde as pessoas desenvolvem o mindset de crescimento dentro delas e elas acabam se desenvolvendo mais a cada dia, estudando, se esforçando, e aí essas empresas vão chegando a patamares incríveis. E se você for analisar, por exemplo, as grandes empresas que chegaram, tiveram grandes resultados e se mantiveram lá, todos os líderes são de mentalidade de crescimento e muito provável que eles desenvolvam isso também nos seus funcionários. Agora presta atenção como que você está fazendo com as crianças. Se você estiver sempre elogiando ela pelo talento, talvez ela não vai conseguir lidar com situações onde tenha uma competição, onde ela precisa estudar e se esforçar mais, talvez ela se frustre com mais frequência porque ela já acredita que é boa o suficiente. Não sei se fez sentido para você ou não, mas talvez você conheça pessoas, pais aí, que poderiam ver esse vídeo aqui e continuar trabalhando ou começar a trabalhar a partir de agora essa mentalidade das crianças aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu te vejo no próximo, um grande abraço.